Aquelas pessoas que estão lá em cima, tem lugar aqui embaixo, ó. Amém? Quantas pessoas trouxeram sua Bíblia? Hoje vocês vão ficar com a Bíblia aberta, tá? Vou fazer como um discipulado aqui hoje aqui. Olha lá para o teu irmão mais bonito, diga que bom que você está aqui nessa noite, né? Que bom que você está aqui nessa noite. Tem lugares aqui na frente aqui. Vamos ler lá 2 Pedro, capítulo 3. Segunda carta, Pedro 3. Ele todo. Quantas pessoas crê na volta do Senhor Jesus? De verdade mesmo? Olha lá. A vinda do Senhor e o seu significado. Amado, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambos procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis da palavra que anteriormente foram dita pelo santo profeta, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinando pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como a terra, a qual surgiu de água através da água pela palavra de Deus, e pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existe e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados pelo fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão todos que cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual o céu passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nele existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, deviam ser tais como vivem santos procedimento e piedade, esperando e apreciando a vinda de Deus, por causa do qual o céu incendiado serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Aqui tem um cabeçalho: o cristão deve esperar o Senhor, viver vida reta, estudar a Escritura e crescer em Cristo. Por essa razão, pois, amado, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser achado por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costumam fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição dele. Vós, pois, amados, prevenido como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaia da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele glória tanto agora como no dia eterno. Amém? Não para o povo não dormir também. Amém? Vocês creem verdadeiramente que Cristo virá brevemente? Amém? O que mais me impressiona, irmãos, é que Pedro não está falando nada de novo para a igreja. Eu também não vou falar nada de novo para os irmãos. O que vamos falar aqui é trazer a memória para vocês daquilo que vocês já conhecem. Aliás, todos nós já conhecemos. Então preste atenção bastante. Fica com a Bíblia aberta lá em Apocalipse, em 2 Pedro 3.
E se vocês quiserem ir anotando, seria interessante. Então, olha só, no versículo 1, né, no versículo 1, ele começa dizendo assim: amado, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida. Ou seja, ele está escrevendo esta carta para ensinar nada de novo. Nada de novo. Ele está escrevendo essa carta para que nós possamos lembrar essa verdade que foi dita há muito tempo. O que é maravilhoso, meus irmãos, é que Pedro está lembrando a igreja aquilo que nós chamamos de doutrina, mas a gloriosa palavra do Senhor, a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, irmão, será pessoal, será físico, será visível, será audível, será gloriosa, será esperada e não inesperada. A segunda vinda de Cristo é a conclusão, é a consumação de todas as coisas, é a vitória retumbante da igreja, é a coroação, é a recompensa, é a glória eterna nos céus, que foi preparado para nós. Se os irmãos não estão sabendo, foi ontem ou anteontem, não lembro, que Irã já atacou Israel. Isso aí já é a consumação da palavra de Deus, que está lá em Joel 2:10. Então eu falo, irmãos, é uma realidade que está acontecendo. Se você perceber no verso 2 de 2 Pedro 3, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas quando os santos profetas, bem como de mandamentos do Senhor e Salvador, ensinando pelas vossos apóstolos. O que ele está querendo dizer, irmãos, é que existe uma unidade da Escritura. O que ele está dizendo e o que ele está falando, aquilo que os profetas já ensinaram, foi o mesmo que o Senhor Jesus ensinou. E o que o Senhor Jesus ensinou é exatamente o que os apóstolos ensinam. Em outras palavras, a Bíblia é o livro que tem plena harmonia, não tem choque, não há contradições, não tem conflito, não há pensamento divergente um dos outros. Hoje, os estudiosos da linha liberal não crêem na unidade, na inerrância, na inspiração. Eles começam a dizer assim: vamos ver o pensamento de Paulo, vamos ver o pensamento de João, vamos ver o pensamento de Pedro, dando a impressão que os outros sagrados tinham um pensamento diferente. Na verdade, irmãos, a Bíblia só tem um pensamento, porque foi escrito apenas por um autor, o Espírito Santo de Deus. Aleluias, glória a Deus por isso. E Pedro está lançando aqui alguns fundamentos dessa verdade. O que vou falar aqui para vocês é o seguinte: o que vou relembrar a vocês também aqui não é diferente daquilo que os profetas pregaram, não é diferente daquilo que o próprio Senhor Jesus pregou, não é diferente daquilo que os apóstolos estavam ensinando. Hoje eu e você, nós pastores, líderes, a igreja aqui reunida, não temos outra mensagem para ser pregada, a não ser a mensagem que os profetas já pregaram, que Jesus pregou, a mensagem que os apóstolos já pregaram, que é verdadeira, inefável, a palavra de Deus. Agora, por que Pedro está dizendo isso? Ele está dizendo essas coisas, meus irmãos, porque ele está no finalzinho da vida. Pedro está no final da vida. Se vocês olharem no capítulo 1 de 2 Pedro, do verso 12, 13, 14, capítulo 1, do verso 12, 13, 14, Pedro diz: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certo da verdade, já presente convosco.
e nela confirmados, também considero justo, enquanto eu estou neste tabernáculo, enquanto ele está neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. O que Pedro estava dizendo aqui, meus irmãos, é que ele já estava velho, pronto para partir do velho corpo. Pedro, que tinha se empenhado há muito tempo para lembrar vocês essa verdade eterna. Olha o que ele fala lá em 1 Pedro, ou melhor, 2 Pedro 1,15. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que o todo tempo, mesmo depois da minha partida, conservais lembranças de tudo. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Nós temos memória curta demais. A gente esquece as coisas mais essenciais da vida. Porque as verdades mais sublimes, irmãos, a gente precisa lembrar disso hoje. A gente precisa lembrar amanhã, domingo que vem, outro mês. Eu não vou dizer, quem sabe, o ano que vem, eu não sei o dia de amanhã, mas a própria palavra do Senhor, aliás, nós não sabemos. Só o Pai sabe quando Ele vai voltar. Mas eu falo que não está distante, não. Por que Ele está falando isso, irmãos? Porque a partir de 2 Pedro 3 a 5, ele vai dizer assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Em suma, os falsos mestres, os falsos profetas, vai estar atacando a igreja. Então preste atenção, irmãos. A erva daninha, ele cresce sozinho. Mas o trigo precisa ser plantado e precisa ser cultivado. A verdade precisa ser pregada, irmão, relembrada e reenfatizada. Precisamos tornar a ensinar. E muitas vezes nós estamos falando, batendo na mesma tecla, dizendo: vamos, irmãos, vamos. Conforme foi lido hoje, lá em Mateus 24, do verso 12, que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos estão se esfriando. Mas no 13, aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Então nós precisamos ensinar todos os dias, ensinar nova doutrina, para não gerar uma falsa vida. Porque tem muitas pessoas dizendo assim: eu acho que esse negócio aí é meio papo furado. É meio papo furado quando está acontecendo com a gente. Porque quando de repente vieram uns ataques aí, de surpresa, as pessoas vão acordar, mas não é necessário tudo isso. Você nunca vai fazer um falso mestre, você nunca vai ver um falso mestre com a vida santa, irmãos. Você não vai ver. Aquelas pessoas que estão ensinando uma inverdade, você não vai ver ele bonitinho. Porque o falso mestre é governado naquilo que ele crê. Porque a doutrina precede a prática. Por isso Paulo, Pedro, sempre nas cartas ensinava primeiro a verdade e depois ele fazia uma aplicação dessa verdade. Porque assim como você crê, assim você é. Isto não acontece com os falsos mestres. Eles pregavam seus escárnios, viviam seus escárnios, eles pregavam as heresias, viviam uma vida distorcida,
vivia completamente entregue às paixões. Eu falo que esses falsos mestres vivem de conformidade como ele quer viver hoje. Quando uma pessoa não quer mudar de vida, irmãos, sabe o que ele faz? Ele cria uma teologia para justificar aquela prática errada. Não tem problema de fazer isso, fazer aquilo, beber um golinho. Ele cria a sua teologia. Esquece da verdade que está escrito, está implícito na palavra de Deus. Vocês já perceberam isso? Porque para ser um cristão verdadeiro, precisa de mudança, irmão. O cristão verdadeiro precisa mudar, precisa se transformar. Nós não podemos ficar vivendo essa mesmice. Aí você pergunta, por que a seita herética cresce mais do que a igreja cristã? Porque não tem necessidade de transformação. Não precisa arrepender dos pecados. Pode viver de qualquer jeito. O diabo não tem importância, de nada a ver. Tem tantas coisas surgindo aí, igrejas hoje, que as pessoas não estão se preocupando com essas coisas hoje em dia. Eles querem viver uma vida social. Essa que é a realidade. Quando uma pessoa não quer mudar, irmãos, então ela prefere mudar a teologia. Então eu falo, ela cria uma teologia para justificar a vida dela. Olha o verso 4, irmãos. Os falsos mestres dizem, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ele está dizendo o seguinte, que bobagem é essa? A segunda vinda de Cristo? Isso não vai acontecer, não. Os patriarcas já falaram disso, os profetas já falaram disso, os apóstolos pregaram, os pais já pregaram, os avós pregou. Agora você está pregando também, o povo está falando há muito tempo e não aconteceu nada, absolutamente nada, não aconteceu nada. Quantas pessoas desde pequeno ouviram que Jesus já ia voltar? Vamos ver. Aí eu pergunto para você, você crê que Jesus vai voltar? Você crê que Jesus vai voltar? De verdade? Então, não creia na segunda vinda de Cristo se você acompanha os falsos mestres. Porque os falsos mestres estão dizendo, não vai vir não. Agora, eu digo uma coisa. Todas as coisas permanecem desde a criação? É verdade isso? Esse ensino é correto? Não, não é correto, irmãos. O verso 5 e 6 explica isso. Olha lá. Porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve bem como a terra, o qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pelas quais veio perecer o mundo naquele tempo pela palavra de Deus. Então a pergunta é, desde que Deus criou o mundo, está do mesmo jeito? Não está do mesmo jeito. Deliberadamente esquece que Deus já exerceu o seu juízo no dilúvio. Aquelas pessoas que zombaram de Noé, aquelas pessoas que zombaram da palavra de Deus, aqueles que zombaram do juízo de Deus, sofreram inevitavelmente as consequências daquele juízo. Não, esse negócio aí de dilúvio é tudo papo furado. Ainda mais se vai construir uma arca lá no meio do deserto e não chove. Estão tudo doido. Da mesma coisa que está acontecendo hoje, irmãos. A gente está advertindo, a gente não, a Bíblia está advertindo. E nós estamos repassando tudo aquilo que Deus tem falado através da tua palavra. E o que o Pedro também está dizendo é o seguinte, aqueles que hoje zombam da segunda vinda de Cristo, eles estão desacreditando na segunda vinda. Fala que jamais isso vai acontecer. Eu digo uma coisa para vocês, se as pessoas não se arrependerem
será colhido pela mesma surpresa como daqueles contemporâneos de Noé. Porque tem muitas pessoas que não acreditam, não se arrependem. Quantas vezes a gente está dizendo, as pessoas dizendo, não estou nem aí, não estou nem aí, e fica aí, vai ficar aqui. E quando aquele dilúvio chegou, a arca foi fechada de dentro para fora. E não foi pelo homem não, foi por Deus. Porque quando aqueles homens bateram lá, Deus não vai abrir. Eles não puderam entrar. E eles pereceram, irmãos. Da mesma forma da parábola das 10 virgens. 5 nécias e sábias, as prudentes. Da mesma forma que como o Senhor chegar, se você não estiver preparado, isso não está falando lá para o povo lá fora, não está falando para o povo da igreja. Se você não estiver preparado, você vai ficar. Deus já exerceu juízo neste mundo no passado, e Deus vai exercer juízo também no futuro. Confira lá comigo o verso 6. Pelas quais veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado nas águas. Nós temos que olhar para o retrovisor e ver o que Deus já fez. Nós temos que olhar lá no passado. Se você já leu a Bíblia e quer na palavra de Deus, olhe lá pelo retrovisor. E Deus fará de novo. Confira lá no verso 7. Ora os céus, que agora existe, e a terra pela mesma palavra tem sido entesourado para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Eu não queria colocar uma outra reportagem na Record, que o aquecimento global está bem próximo. Uns dizem lá que vai o final deste ano, outro ano que vem. Eu não estou falando que o mundo vai acabar no final do ano, o ano que vem. Porque o dia, quem sabe, é só o nosso Pai, Deus Criador. Mas uma coisa nós devemos ter certeza, que nós não podemos ser pegos de surpresa, irmãos. Nós temos que colocar a nossa vida espiritual em dia, em ordem. E olha o que fala lá, no verso 7. Ora os céus, que agora existe, e a terra pela mesma palavra tem sido entesourado para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Se lá no passado Deus destruiu a terra com água, agora Deus vai destruir com fogo, irmãos. Não tem outra forma, não tem outra maneira. Agora note uma coisa, o dilúvio veio pela palavra de Deus, e a destruição da segunda vinda de Cristo é pela palavra de Deus também. O que os falsos mestres negavam? Os falsos mestres negavam a palavra de Deus. O que os falsos profetas negavam? A palavra de Deus. Mas o que vai ser honrado na segunda vinda de Cristo? A palavra de Deus. A palavra de Deus vai ser honrada na segunda vinda. Assim pela palavra o dilúvio chegou. Assim também, pela palavra, a segunda vinda chegará, e o juízo também. Nem um tio da palavra vai cair. Nem uma vírgula da palavra vai cair. Nem uma palavra de Deus vai passar. Tudo passará, mas a minha palavra não há de passar. Aleluias! Deus é fiel para cumprir completamente a sua palavra. Louvado seja e engrandecido seja o nome do Senhor. Agora preste atenção, meus irmãos. Talvez você faça a seguinte pergunta: eu sei que o Senhor Jesus vai voltar, mas por que Ele não voltou ainda? Antes eu quero dizer uma coisa, que alguns oram como profeta: Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Canta Maranata, ora vem o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus vem. Aí você vai dizer: mas e agora? Não casei ainda, né? Não aproveitei a vida. Então é melhor não cantar.
Enquanto nós cantamos, nós temos que viver aquilo que nós cantamos. Amém, igreja? Vixe. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quantos irmãos morreram na expectativa pela volta de Jesus? Apóstolo Paulo estava esperando a volta de Jesus. Mas tem muita gente dizendo que tem tanta coisa ainda para cumprir na profecia, que vai demorar muitos anos. E muitas vezes a gente fala, mas não é isso, não é aquilo. Então fica esperando isso ou aquilo que você está falando. E sabe que tem muitas pessoas que cruzam os braços, né? Mas sabe o que a Bíblia está me ensinando, irmãos? Que toda geração precisa esperar a segunda vinda de Cristo. Jesus nos ensina que nós devemos vigiar, orar, porque nós sabemos o dia e a hora que Ele vem. Nós temos que estar esperando, irmão. Pergunta lá, você está esperando de verdade, irmão? Você está esperando de verdade ou não? Ou você está dizendo, não. Aí você pergunta, mas por que está demorando? Olha na resposta, está lá no verso 8 a 10. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como algum julga demorado. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Você, quer dizer uma coisa para você. Você não pode colocar Deus nos mesmos parâmetros de homem. Você não pode colocar. Você e eu, nós somos governados pelo tempo Cronos. Crono é o tempo do relógio. Segundo, minuto, hora, dia, semana, mês, décadas, séculos, milênio. Você não pode colocar Deus nesse quadrado do tempo humano, porque Deus está fora do tempo. Porque Deus é eterno, irmão. A eternidade é a categoria que nós, os humanos, não compreendemos. Eu explico para você. Se Deus é eterno, e a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Por exemplo, se você diminuir 1 milhão de anos da eternidade, sobra a eternidade. Se você diminuir 1 bilhão de anos da eternidade, o que sobra? Eternidade. Se você tira 1 trilhão de anos da eternidade, o que sobra? Eternidade. Então a eternidade não é tempo. É uma categoria fora do tempo. Porque para Ele um dia é como 1000 e 1000 como um dia. Porque Ele não é regido pelo Cronos, pelo nosso relógio. Ele é eterno. Amém, igreja? Agora permanece a pergunta lá. Por que a segunda vinda de Cristo parece estar demorando para nós? A resposta está no verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorado. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Sabe por que a segunda vinda está demorando, irmãos? Porque Deus é muito compassível. Porque Deus é muito paciente. Porque Deus está dando mais uma chance para você. É por isso que muitas vezes a gente, fazendo apelo lá, quantas pessoas querem aceitar Jesus? Quantas pessoas querem entregar sua vida para Jesus? As pessoas ficam pensando. Não pensa não, irmão. O amanhã é a cidade nunca mais. Do nunca mais. Porque Deus não quer que nenhum seja pego de surpresa. Se você não estiver preparado, e se você não estiver arrependido, se você não estiver com a tua vida certa com Ele, você não vai subir, irmãos. Mas eu sou crente. Eu falo que crente até o capeta é. Lá em Tiago 2,19, se não me engano, fala isso. Que ele treme. Mas eu falo uma coisa, irmãos. Se você quer desfrutar da glória de Deus,
Você tem que viver uma vida de santidade. E Deus realmente quer que você esteja junto com Ele. E eu pergunto, ou mesmo pergunta para o teu irmão, você quer ir viver no céu, irmão? Pergunta lá, você quer ir viver no céu? Pergunta lá, como está a tua vida? Pergunta lá, como está a tua vida? E muitas vezes a gente está dizendo assim, quantas pessoas querem se posicionar com Cristo, batizar? Tem muitas pessoas que estão dizendo assim, não, eu estou visitando a igreja, um lá, um para cá. Não, irmãos, nós temos que ter compromissos. Se nós não tivermos compromisso também, a coisa complica, irmãos. Eu sempre estou batendo naquele tecla lá de Mateus 7:21, nem todos aqueles que diz Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Eu profetizei no teu nome, 49, falei em teu nome, você é a parte de mim, vós que praticais a iniquidade. O que move o coração de Deus, irmãos, a postergar a volta do seu Filho, é para dar uma chance para todos os pecadores que se arrependam e se voltam a Ele, porque Deus não tem prazer na morte dos ímpios, é a palavra dEle. Não tem prazer que o perverso morra na sua impiedade. Mas talvez você esteja pensando, e talvez você esteja perguntando, mas como vai ser a segunda volta de Jesus? Verso 10 responde, Ele virá como um ladrão. Ladrão? Ladrão não manda recado. Isso, irmãos, eu digo uma coisa, eu penso que isso significa apenas uma coisa: o dia da segunda vinda não será um dia óbvio. Não vai ser assim. Não vai ser o dia em que as pessoas vão se reunir no templo, vai dizer, olha, Jesus está breve, vamos todo mundo reunir lá no templo. Vamos jejuar, vamos orar, vamos buscar a Deus, porque vai ser hoje. Nada disso, nada disso. Vai ser assim, as pessoas vão levantar de manhã, fazendo café da manhã, os pais vão levar os filhos para a escola, os homens e mulheres vão sair para trabalhar. Quem sabe também você levanta, nem ora, não faz nada desse negócio. Se morar numa cidade complicada como São Paulo, você vai enfrentar o trânsito também. Talvez vocês vão estressar dentro de casa. Algumas pessoas vão falar palavras imorais, inconvenientes, já chega, já acorda xingando, né? Mordendo pernilongo no ar. E aí já complica. Vai ser um dia normal, irmãos. Será que todo mundo vai acordar de boa assim e tal? Ou vai acordar chutando os cachorros? Tem gente que é assim, não é verdade? Sabe por quê? Que o ladrão não manda telegrama, não manda recado, dizendo tal dia, tal hora eu vou chegar na tua casa. Não. Da mesma forma que você pode ser pego de surpresa. E os crentes? Vai ser pego de surpresa? Não é assim que a Bíblia me ensina, se você é crente de verdade. Sabe por quê? Que nós somos filhos da luz, amém? Vixe, só tem pouco filho da luz aqui. Só tem pouco. Quem é filho da luz aqui? Então você não vai ser pego de surpresa. Se você é verdadeiramente filho da luz, você não vai ser pego de surpresa. A Bíblia diz que os filhos de Deus devem estar preparados todos os dias, desejando e apreciando a voz do Senhor. Pergunta lá, você está preparado, irmão? Pergunta lá, olha no olho assim, está preparado, meu irmão? Tem pessoa que faz assim, tem que estar preparado, irmão. Um dia perguntaram a John Wesley, o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? Ele respondeu, vou estar fazendo aquilo que eu sempre faço, todos os dias. Todos os dias estou me preparando, todo dia estou esperando,
Todos os dias estou aguardando o meu Salvador voltar. E você? Está aguardando todos os dias, irmão? Preste atenção, irmãos. Que está escrito no verso 10, na parte final. No qual os céus passarão como estrepitoso estrondo e os vossos elementos desfarão, abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Eu peço para você examinar comigo claramente, agora 3 versículos desse texto aqui. Todos esses 3 versículos descrevem que vai existir uma espécie de derretimento nos céus e na terra, na segunda vinda. Veja lá o verso 7. Ora, os céus que agora existem, e a terra pela mesma palavra tem sido entesourado para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Preste atenção aqui, que os homens, olha lá, preste atenção, que o céu não está que está no singular, não está no singular, e sim no plural. Agora, não é esse céu que você vê apenas com os olhos, irmãos. Não é apenas esse céu, espaço sideral, o cosmos que foi atingido pelo pecado. Porque Paulo diz ao Romano que agora a natureza geme, aguardando a sua redenção. Ou seja, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, não apenas a igreja será arrebatada, transformada, mas a própria natureza será redimida do seu cativeiro na sua corrupção. Veja o verso 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os vossos elementos se desfarão, abrasado também a terra e as obras que nele existam serão atingidas. Agora veja o verso 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Meus irmãos, nenhum personagem bíblico foi tão contundente, tão claro, tão eloquente como o apóstolo Pedro. Pedro está sendo bem claro, irmãos. Pedro não ficou passando pano quente de nada. Ele foi bem claro. Quando Jesus voltar, o teto do universo vai desabar. As colunas da sustentação do universo vai entrar em colapso. E tudo aquilo que vocês estão presenciando hoje, não é por acaso, não é à toa, irmãos. Se uma guerra nuclear, nós estamos aí, graças a Deus que só está dependendo de um aperto de um botão aí. Se vier uma guerra nuclear, a coisa já era. E a coisa é complicada. Ainda mais aquele camarada lá do Coreia do Norte. Aquele cara é doido, irmão. É verdade. O cara é doido, irmão. Não está nem aí. Eu falo, quando Jesus voltar, a terra vai entrar em colapso. Tudo isso vai derreter, irmão. Incendiado, abrasado. Agora preste atenção no verso 10. Não é só a terra que vai ser queimada, mas também as obras que nela existem serão atingidas. Prédios, monumentos, casa, tudo aquilo que o homem pôs a mão e achou que ficou grande demais, bonito demais, rico demais, vai derreter. Nada que o homem pôs a mão vai ficar em pé, vai derreter tudo, vai acabar tudo. Portanto, se nós começarmos a colocar o nosso coração em coisa, achando que a coisa são permanentes, é tolice, irmãos. Você está construindo para o fogo. Agora, note uma coisa, quando a Bíblia diz que nós aguardamos novos céus e nova terra, não são os novos céus e a nova terra que nunca existiu antes.
vão existir uma continuidade e uma descontinuidade. Exemplo, assim como na ressurreição vai existir uma continuidade de quem morreu e vai ressuscitar agora. O que ressuscitar é muito melhor, é muito mais belo, é muito mais superior do que aquele corpo que foi semeado. Semeou o corpo em desonra, ressuscita em honra. Semeou na fraqueza, ressuscita em poder. Semeou como mortal, vai ressuscitar como celestial. Assim também os novos céus e a nova terra será o lar da justiça de Deus. Agora preste atenção uma coisa, irmãos. Se isso é verdade, é verdade. Se isso acontecer, vai acontecer. A pergunta de Pedro agora é o seguinte: e daí? Que implicação tem isso? O que isso tem a ver comigo hoje? O que isso vai mudar a minha postura? Que atitude devo tomar em virtude dessa revelação divina? Em primeiro lugar, veja o verso 11. Precisamos estar preparados. Olha aí, visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Assim, irmãos, como aqueles que criam e crê na ressurreição, precisa trabalhar e ser abundante na obra de Deus, irmãos. Dessa forma, crer na segunda vinda de Cristo, não pode ter uma vida relaxada. Ah não, Jesus vai voltar, então eu não vou nem fazer mais nada, nem trabalhar. Ah, não quero nem saber de nada, vou ficar só em casa dormindo. Vai ficar dormindo. E vai queimar na cama. Não pode ter uma vida relaxada, mundana, mergulhando no pecado, não pode. Seria uma loucura, irmão, seria um desafio de Deus. Seria uma conspiração contra Deus. O que ele está dizendo é o seguinte: se isto acontecer, e vai acontecer, irmãos, não fica vendo para crer não. Não fica dando uma de Tomé não. Aí eu só quero ver se vai acontecer mesmo. Então, meus irmãos, devemos viver uma vida santa nos nossos procedimentos. Você tem vivido uma vida santa, irmão? Sim ou não? Vixe, tá feia a coisa, hein? Tá feia. Nós devemos viver uma vida piedosa, irmãos, para que esse dia não pegue você em surpresa. Já pensou? Em segundo lugar, nós precisamos aguardar a segunda vinda de Cristo como a santa expectativa. Olha lá no verso 12. A primeira palavrinha, esperando a vinda do dia de Deus. A grande questão, irmãos, é que estamos gostando tanto da terra, que nós nem estamos pensando no céu. Aí eu pergunto, vocês estão gostando da terra? Ah, eu duvido. Está gostando da terra. Parou para perceber isso, irmão? Winston Churchill, o ministro da Inglaterra, ele disse que a decadência da Inglaterra se devia ao fato que os pregadores não pregavam mais nos púlpitos sobre o inferno e nem sobre o céu. As pessoas, e hoje em dia não estão pregando nem sobre o céu, nem sobre o inferno, nem a voz de Cristo. Eles estão pregando lá. Aliás, eles estão sendo um psicólogo de púlpito. Estão pregando aquilo que o povo gosta. Essa que é a verdade. Não, você é abençoado. Ah, você vai ser rico. Ah, você vai ter prosperidade. E o povo aplaude. Mas se você não estiver preparado, vai para o inferno. Ah, na igreja não volta mais. Não precisa voltar mesmo, porque nem no céu você vai. Não é verdade? As pessoas hoje não têm medo do inferno, irmãos. Hoje as pessoas não têm medo do inferno, não. E nem têm prazer nos céus. Porque eles estão construindo tudo aqui na terra. É por isso que a teoria da prosperidade é tão famosa. Quando falo da prosperidade, todo mundo, opa, vamos fazer uma campanha da prosperidade. Eu quero ter isso, quero ter aquilo, tem aquilo, outro, tal. E vai, e vai, e vai, e vai. Irmãos,
Porque tem muitas igrejas que pregam aquilo que o povo quer ouvir. Querem o quê? Conforto, luxo, sucesso, fama, glória aqui mesmo. Pregar sobre o céu não dá ibope, não. As pessoas não querem mais pensar sobre as coisas lá do alto. Eles não querem juntar tesouro lá no alto. Eles não querem herança imarcessível, imaculada. Eles querem ouro agora. Ah, não, eu quero din-din. Ouro aqui comigo é show de bola. E Pedro está dizendo uma coisa para mim e para você. Que eu e você, nós devemos desejar ardentemente a volta de Cristo. Você deseja ardentemente a volta de Cristo, irmão? De verdade? Deseja ou não? Dá um sorriso aí, falou, oh, Jesus, volta logo aí. Hã? Tem pessoa que não está nem, não vou sorrir não. Devemos estar esperando esse dízimo. A nossa oração deve estar, e deve ser como apóstolo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas amados, uma segunda atitude que é mencionada no verso 12: não devemos apenas esperar, nós devemos apressar. Mas de que maneira a igreja poderia cooperar nessa agenda divina que Deus Pai conhece a volta de Jesus? Talvez Jesus está dando uma pista para a volta dele. Que pista será essa volta? Jesus disse no seu sermão profético que o evangelho do reino será pregado a todas as nações e aí será o fim. Você vai apressar a segunda vinda de Cristo, irmãos, quando você entende que você é um cooperador de Deus, amém? Pergunta, você é um cooperador de Deus? Você é um cooperador de Deus? E que Jesus está descrevendo isso lá em Apocalipse capítulo 5, que Ele morreu na cruz do Calvário para comprar com seu sangue toda tribo, povo, raça, língua e nação. É certamente Deus quer ainda salvar muitas pessoas através do seu Filho amado Jesus Cristo. Todas as etnias da terra, todos os povos dessa terra. É por isso que essa igreja tem que ser uma igreja missionária, que não pensa apenas aqui neste local. Nós contribuímos para missões, né? Para que a nossa denominação, a nossa missão, envie missionários a todos os países. E eu fui um dos missionários, irmãos. Fiquei quase 20 anos no Japão, juntamente com a minha esposa e meus filhos. E graças a Deus, milhares de vidas foram salvas. E uma coisa, eu fico feliz diante de Deus. Senhor, a nossa parte nós fizemos. A nossa parte nós fizemos. Tem que começar de Jerusalém, Campo Mourão. Por isso que eu sempre estou dizendo, se você não é uma pessoa que preza na pregação da palavra, começa a rever os seus conceitos, irmãos. Começa a rever os seus conceitos. Temos que investir nas missões, através das orações, finanças. Temos que entender que a nossa vocação não é apenas aqui, é para o mundo inteiro. Porque o projeto de Deus é salvar aqueles que procedem de todo o povo, raça, língua, tribo, nação. Então, se você quer apressar a volta de Cristo, você tem que ser um missionário. Quando a igreja entra na agenda de missões, quando a igreja torna a boca de Deus para o mundo, ela está apressando. Quantas pessoas ganharam uma vida aqui? Meu Deus. Quantas pessoas ganharam pelo menos uma vida? Pelo menos uma. Seja verdadeiro, uma vida. Se você não ganhou nenhuma vida, ninguém levantou a mão, então você não ganhou nenhum. Já pensou, irmão?
É triste isso. É triste. É triste, irmão. E quando o Senhor Jesus voltar, o que vai acontecer? Ele vai perguntar assim: e o teu fruto? E o teu fruto? Quem você ganhou? Quem você gerou? E aí você vai ter que coçar a cabeça, né? Olha lá, ela está apressando a vinda de Cristo. Veja o verso 12. Os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Puxa, agora estou com medo desse negócio aí. Como vai ser esse derretimento aí, hein? Vai ser um caos, uma catástrofe, de uma proporção universal, é isso? Não, irmãos. Sabe por quê? Deus não promove caos. Deus promove restauração. Amém? É por isso que no verso 13, diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, nós, o povo de Deus, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Se você está preparado, fica tranquilo, irmão. Pergunta: você está preparado? Fala assim: fica tranquilo. Agora, se você não estiver preparado, prepare, irmão. Fala assim: se não estiver preparado, prepare, irmão. Dá tempo ainda. Dá tempo. É por isso que no verso 13, né, que fala isso: louvado seja o nome do Senhor. O que está pela frente não é um caos. O que está pela frente é a glória, aleluia. O que está pela frente não é uma destruição. O que está pela frente é uma restauração, aleluia. E Deus quer restaurar todos, irmãos, todos. Não estamos caminhando, meus irmãos, para um acaso. Nós estamos caminhando, irmão, para um alvorecer glorioso da eternidade com Deus. Você quer ser eterno com Deus? Aleluia. O apóstolo Pedro, irmão, como pastor que ele era, que cuidava das ovelhas, ele vai fazer algumas aplicações práticas. Agora é questão da aplicação daquilo que nós falamos. É do tipo do pregador que depois que prega, ele vai aplicar essas coisas. Irmãos, não fica preocupado com o horário não, porque hoje vocês têm que aprender uma coisa. Porque eu sei que, eu quero sair logo para me ficar vendo no celular. E tem gente que fica vendo no celular, dentro da igreja também. Vai ficar lá no céu, graças a Deus, não vai ter celular, né? E você que gosta de ficar vendo celular, vai acabar ficando aí também. Fazer o quê, né? Não está nem aí. A primeira aplicação prática para a igreja está no verso 14. Por essa razão, ele está tirando uma conclusão lógica por tudo aquilo que já foi falado, daquilo que já foi ensinado. Em virtude disso, por essa razão, pois amado, esperando essas coisas, empenhai-vos para serem achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensível. Agora, empenhar não é uma coisa que acontece sem esforço, não. O que é empenhar? É pôr o seu coração, é pôr a sua mente, é pôr a sua energia, é pôr a sua atenção, é pôr por completo nessa causa. O grande problema, irmãos, é que nós somos dispersos demais, rasos demais, superficiais demais. Estamos com aquela semente, nós estamos com aquela semente que caiu no meio do espinheiro, com muitas coisas concorrendo com o nosso coração. Tem muitas pessoas com preocupação, muitos interesses por paixões, riquezas, muitas coisas com prazeres dessa vida. Às vezes nossas atenções ficam divididas em muitas coisas. Eu digo uma coisa, meus irmãos: se empenhe para que você possa ser encontrado em paz, imaculado, irrepreensível naquele dia glorioso,
no glorioso dia. Põe a sua vida em ordem. Fala lá para o teu irmão, põe a sua vida em ordem, meu irmão. Eu sei que está faltando alguma coisa. Põe a sua vida em ordem. Hã? Ah, não. Santifica a tua vida. Fala, meu irmão, santifica a tua vida, meu irmão. Santifique. Aquele pecadinho que você fica acostumando a fazer, não faça mais não. Muda a sua conduta. Muda a sua postura dentro da sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, no seu lazer na igreja, aqueles namoricos escondidos. Cuidado. Você precisa revelar-se uma pessoa que crê realmente na verdade, que vive de acordo, com essa verdade. Você está vivendo uma vida de verdade, irmãos? Amém? Amém? A segunda aplicação de Pedro, irmãos. Mais uma hora acaba, irmão. Só. Mas é bom, pelo menos vocês vão vai para o céu. Segunda aplicação é fortalecer o nosso coração, que nós precisamos a cada dia mais nos apegar à palavra de Deus. Pergunta, você é apegado à palavra, meu irmão? Só um que diz amém, né? Olha, glória a Deus, amém. E amém por isso que você falou, que Deus vai te fazer crescer muito mais do que você imagina e pensa. Hoje eu fico impressionado com o que está acontecendo no Brasil. Você chega numa livraria evangélica, encontra mais de 30 tipos de Bíblia de estudo. Um negócio impressionante, irmão. Mas nunca teve uma geração tão analfabeta da Bíblia como hoje. Não é verdade? As pessoas têm coleção de Bíblia em casa, mas não lê. É verdade. Você cita o profeta Joel lá, tem Joel? Como é? Ah, se tem Joel, eu vou procurar. Abacuque, está de brincadeira. É verdade, irmão. A coisa é séria, irmão. Tem uma superficialidade muito crônica. Eu vou dizer uma coisa para você. Quantas pessoas conhecem aqui João 3,16? Só essas pessoas? Vamos ver quem que conhece. Aquelas pessoas que eu conheci, eu vou pedir para vir citar aqui, né? Vou escolher, fica com a mão levantada. Aí já não levanta mais, ó. Aí já não levanta mais. É impressionante a coisa. O crente que não está firmado na palavra, irmão, ele é uma massa de manobra na mão do falso mestre. É suscetível a ataque das bestas feras, aos dentes daquele lobo que devora o rebanho, né? Nós precisamos receber essa palavra como palavra de autoridade de Deus na nossa vida, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você, que tocou muito no meu coração. Charles Spurgeon disse: quando um pregador ou seu pastor se levanta do púlpito da sua igreja e lê a Bíblia, expõe a Bíblia, você tem que entender que isso é como Deus de fato estivesse falando pessoalmente com você. Porque o pregador não fala a palavra sua, fala a palavra de Deus. Deus não tem compromisso com nenhuma palavra minha. Deus não tem compromisso com a palavra de nenhum pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. Então, muitas vezes, quando está pregando, não, você meteu o pau em mim. Falei assim, então briga com Deus, porque não foi eu que falei, foi Deus. Não é assim? E tem muita gente que culpa lá o pregador. Fala, então fala com Deus. E se o pregador está pregando a palavra de Deus, então é Deus que está falando, irmão. E tudo aquilo que eu estou falando aqui é aqui, ó. Nós estamos acompanhando na Bíblia. Então não estou dizendo nenhum tipo de inverdade, é a Bíblia que está dizendo. Agora, se você quer brigar comigo, não briga comigo não, briga com Deus. E se quer brigar com Deus, Deus vai ser, não vou falar não.
Agora, se eu não estiver ouvindo, estou encrencado. Sabe por quê? Porque não há coisa mais grave quando Deus falar e eu não quiser ouvir. Porque tem muita gente como assim, está tão enfadonha essa palavra, né? É o diabo que está assim, ó, falando no teu ouvido. Não escuta não, porque eu quero você junto comigo lá no inferno. É verdade, irmão. É verdade. O universo inteiro está querendo ouvir a palavra de Deus, mas muitas pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Quando Deus disse, haja luz, houve luz. Deus disse, pare o sol, e o sol parou. Jesus disse ao vento, acalma, e o vento acalmou. Jesus disse ao mar, aquieta, e o mar aquietou. Deus disse à mula, profetize, a mula profetizou. Deus fala para o verme, vai lá e come aquela planta lá, e o verme vai lá, comeu aquela planta lá, e Jonas ficou doido da vida. Deus ordena aos demônios, e eles batem em retirada. Deus ordena aos anjos, e eles saem como um vento para fazer a vontade de Deus. Agora, será que eu e você somos o único do universo que Deus fala e nós não escutamos? Nós precisamos de ouvir a palavra de Deus e obedecer, irmãos. Porque a palavra de Deus é tremenda. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus despede chama de fogo. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é vitoriosa. Ela não pode falar. Mas a terceira aplicação, rejeite o engano, irmãos. Olha lá no verso 17. Vós, pois, irmão, preste bem atenção. Quando ele fala dos falsos mestres, ele não diz isso. Mas quando ele se refere ao povo de Deus, há um contraste entre o falso mestre e o povo de Deus. Veja bem, ele está dirigindo ao rebanho. Olha lá. Vós, pois, amado, em contraste com os ignorantes e instáveis, no verso 16, que deturpam as demais escrituras para a própria destruição dele. Agora ele não está falando mais para aquelas que deturpam a palavra de Deus, não. Agora ele está falando para a igreja. Olha lá no versículo 17 então, agora. Vós, pois, amado, prevenido como estáis de antemão, acautelai-vos. O que é acautelar? É cuidado, é atenção. Quando começa a acender aquele amarelinho, logo vem o vermelho. Acautelai-vos, para que você não seja arrastado pelo erro desses insubordinados e descaia da sua própria firmeza. Que tem muitas pessoas que estão firmes, mas vem um diabólico, começa a fazer ouvido às pessoas, e se as pessoas não estiverem afirmadas na palavra de Deus, vai cair, irmão. É por isso que muitas vezes a gente está dizendo assim, faça o discipulado aí, não quero. E muitas vezes a gente fica insistindo, aí eu já começo a dizer assim, quer fazer, faz. Quer fazer também? Estou falando para que você possa ter uma segurança. De repente você chega no culto bem animado, encorajado. Logo surge lá um capiroto, né? Um emissário de Satanás, e diz, tudo isso que o pastor falou é bobagem. Tudo isso que o pastor falou é bobagem. Não vai acontecer nada disso não, irmão, fica tranquilo. Continue sua vidinha aí. Fica tranquilo, tudo isso é bobagem. Não vai ter esses mensageiros satânicos. Ao que você sair de lá. Quem sabe até você está pensando assim, né? Isso é tudo para furado. Leve a sua vida, meu irmão. Curta a tua vida. A vida é bela. Sabe, irmão, a pregação do falso mestre é uma pregação mais popular, sabia? Porque ela agrada a carne. Quando ele começa a agradar a carne, é gostoso. Coitado do profeta Jeremias, né? Jeremias falava a verdade. E os falsos profetas pensavam, assim diz o Senhor, você será uma bênção. Esse é o cara. Jeremias falou assim, toma atitude, santifique tua vida. Não, esse cara
é do capeta. É assim, por isso que o Jeremias chorava demais. Falou, oh, meu Deus do céu, tem misericórdia. Era um profeta chorão. Falso mestre não vai exigir nada de você, irmãos. Ele só vai agradar teu coração. Ele vai te dar tudo aquilo que você quer. E se você não tomar cuidado, irmãos, e se você não se acautelar, você não vigiar, não ficar atento, você pode ficar enredado por esse terrível erro. Em vez de você ficar seguindo esse erro, ser arrastado pela corrente, pela enxurrada, olha o que fala o verso 18. Diz o que eu e você devemos fazer. Crescei na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como para o dia eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui há um equilíbrio, irmãos. A verdade, o conhecimento, a graça, a piedade, luz na cabeça e fogo no coração. Deixa aqui dizer uma coisa para vocês. Graça sem conhecimento leva você para o misticismo. Conhecimento sem graça leva você para o racionalismo. O nosso culto é racional. Não estou pedindo para você botar de lado somente o seu intelecto, a sua razão, o seu entendimento. A verdade é que Deus precisa ser compreendido, precisa ser absorvido, precisa ser crido. E quando você prega essa verdade, entende essa verdade, mastiga essa verdade, digere essa verdade, aceita essa verdade te transforma. Amém, irmãos? A verdade te transforma a tua vida. E essa transformação é uma transformação de caráter, de palavra, de atitude, de gesto, de comportamento, de postura dentro da sua casa, na igreja, na sociedade, em qualquer lugar. Você tem que mudar, irmão. Você tem que ser transformado. Você não pode ficar vivendo essa mesmice que muitas vezes você tem vivido. Pedro não poderia terminar esse assunto de outra maneira, sobre essa doxologia do Senhor, da exaltação ao Senhor. Quando ele fala, a Ele seja glória, aleluia, tanto agora como eternamente. É por isso que eu falo uma coisa para você, irmãos. Nós temos que viver essa verdade. Viver para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus é o propósito nosso. É isso que nós vamos fazer por toda a eternidade. Quantas pessoas querem viver na eternidade? Tem duas eternidades. Qual você prefere? A vida eterna? Por isso que fala Romanos 12:2. A uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Irmão, a escolha é tua. E agora é a hora de viver essa forma, dando glória sempre a Ele. Glória em todos os momentos. Glória, glória, para sempre glória. Para finalizar, irmãos, eu quero contar uma coisa. Alguém já entrou numa treva? Em trevas mesmo? Treva? Irmãos, estava voltando ontem, e eu falei assim para minha esposa, vamos embalar, porque eu não quero chegar aqui, ó, nessas estradas aqui, de Pitanga para cá, à noite. Que tem muito buraco e tem muitas coisas aí, eu não quero vir à noite. Eu cheguei a 80 quilômetros daqui, parece que entrei num túnel de escuridão. Do lado estava escuro, em cima estava escuro, atrás estava escuro, na frente só refletia a luz, uns 30, 40 metros, mesmo dando a luz alta. E eu não podia correr, porque tem muita curva. Daqui a pouco tinha curva, eu comecei a ficar meio zonzo, irmãos. Aí eu falei assim, meu Deus, já pensou a povo viver nas trevas? E eu querendo, falei assim, tomara que acabe logo essa escuridão. Tomara que acabe logo essa escuridão. Mas o povo que não se posiciona vai viver em trevas. Um dia uma pessoa chegou assim para mim e falou assim, olha, negócio é o seguinte, eu falei para ele, olha, se você não aceitar Jesus Cristo na tua vida,
Você, além de viver nas trevas, vai estar tudo escuro. Ele falou assim, não tem problema, vai ter muita gente assim. Vai ter muita gente, mas você não vai ver ninguém. Um vai te morder no calcanhar, no teu rosto, em outro lugar. Eu falei assim, daí ele falou assim, opa, eu não tinha pensado nisso. Porque na escuridão você não enxerga nada, irmãos. E quando eu saí desses 80 quilômetros, eu falei, meu Deus, eu fico imaginando as pessoas que não têm Cristo na sua vida. Está vivendo uma vida de escuridão. Que tormento vai ser. Que tormento vai ser. E quando saí, cheguei aqui perto da Coamo, e parece que eu estava baratinado, não sabia nem onde que estava mais. Eu comecei a orar, falei assim, ó Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Porque aquelas pessoas que realmente estão vivendo uma vida sem um comprometimento com Deus, vai viver uma vida assim, horrorizada. É por isso que quando a gente chama o povo para batizar, as pessoas ficam pensando, será que eu vou? Será que eu não vou? Irmãos, Deus quer que você tenha um comportamento. Eu não sei que hora e que dia que Ele vai vir, mas uma coisa eu sei, tudo isso que está acontecendo é uma advertência para todos nós, amém? Se prepare, feche seus olhos.